O grito ecoou pela sala de aula vazia como um trovão inesperado. Papai, esse é o meu professor novo. João sentiu o chão sumir sob seus pés quando virou o rosto, e ali, de pé junto à lousa cravejada de equações inacabadas, estava Miguel, o homem que ele amara com a ferocidade de uma juventude sem freios, o amor que o destino lhe arrancara das mãos há 10 anos, deixando apenas cicatrizes que ele aprendera a esconder sob camadas de rotina e paternidade solitária. Seus olhares se cruzaram, e o tempo, traiçoeiro, parou. Miguel, com os mesmos cachos castanhos rebeldes agora salpicados de fios prateados, os olhos verdes que outrora prometiam eternidades, agora turvos de uma surpresa que espelhava a dele, e João, o pai solteiro de 38 anos, congelado como uma estátua no meio da sala de uma escola secundária em Lisboa, com o coração martelando um ritmo que ele jurara ter esquecido. Aquele momento, nascido de uma simples reunião de pais inocente, desatou uma cascata de memórias que João pensara sepultadas no passado. 10 anos antes, na efervescente Lisboa dos anos universitários, eles eram inseparáveis: João, o estudante de literatura apaixonado por poetas malditos, e Miguel, o prodígio de matemática que sonhava em desvendar os segredos do universo através de números frios. Seu amor florescera nas sombras dos jardins da Universidade de Lisboa, entre beijos roubados sob as árvores centenárias do Parque Eduardo VII e noites confidenciadas no terraço de um apartamento apertado no bairro Alto. Mas o mundo, com sua crueldade disfarçada de tradição, interveio. A família conservadora de Miguel, ancorada nas raízes católicas do Alentejo, descobrira o romance e o esmagara com ultimatos e silêncios opressivos. É um pecado, filho. Escolha, nós ou essa aberração, dissera o pai, um lavrador de mãos calejadas que via no amor do filho uma afronta à ordem divina. Miguel, aos 22 anos, cedera ao peso da culpa, partindo para um exílio autoimposto em Coimbra, deixando João com uma carta amassada e um vazio que ele preenchera com a inesperada paternidade, o nascimento de Pedro, fruto de uma noite impulsiva com uma amiga de infância, uma bênção que se tornara sua âncora na tormenta. Agora, em 2025, Lisboa pulsava com uma vitalidade renovada, mas as velhas feridas ainda sangravam sob a superfície. João ergueu-se devagar, ignorando o burburinho das outras mães e pais ao redor, e estendeu a mão num gesto mecânico. Professor Miguel. Que coincidência do destino, murmurou, a voz rouca como se as palavras tivessem sido engolidas por anos de silêncio. Miguel apertou sua mão, os dedos tremendo levemente, e por um instante, o toque reacendeu faíscas adormecidas, o calor familiar que outrora os unira em promessas sussurradas. João. Não esperava. Pedro é um aluno brilhante, respondeu ele, forçando um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Pedro, alheio ao furacão emocional que desatava, puxou a manga do pai. Ele é o melhor prof de matemática da escola, papai. Ensina truques incríveis. O menino, com seus 8 anos de curiosidade insaciável e cabelos cacheados herdados do pai, sorria inocente, sem saber que acabara de reacender uma chama que poderia tanto iluminar quanto incendiar suas vidas. Enquanto saíam da sala, o sol de fim de tarde filtrava-se pelas janelas altas da escola em Alfama, banhando os corredores de uma luz alaranjada que parecia zombar da tensão entre os dois homens. João sentia o peito oprimido, uma mistura de raiva antiga e anseio novo borbulhando como vinho fermentando em barris velhos. Por que agora? Porque Miguel, o traidor que o abandonara sem luta, surgia de volta como o professor de seu filho, forçando-os a navegar por um labirinto de fingimentos diários. Ele acelerou o passo, guiando Pedro pela mão escada abaixo, mas Miguel o chamou baixinho. João, espera. Podemos conversar. Depois da aula, talvez no café da esquina. A proposta pairou no ar como uma ameaça velada, e João, contra todo o bom senso, assentiu. Às 6. Mas não espere milagres, Miguel. O tempo não cura tudo. O café, a tasca do fado, encravado numa ruela estreita de Alfama, era um relicário de memórias para João. Ali, nos primeiros meses de namoro, ele e Miguel haviam passado noites inteiras ouvindo guitarras chorosas e vozes roucas entoando saudades impossíveis. Agora, sentado à mesa de canto sob um lustre de vidro colorido, João tamborilava os dedos no tampo de mármore, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao cheiro de café forte. Pedro estava em casa com a avó materna, uma senhora de Setúbal que tolerava a vida do filho com um estoicismo resignado, mas João sabia que ela farejava problemas no ar. Quando Miguel entrou, o sino da porta tilintou como um aviso, e ele se sentou à frente, pedindo um galão com voz controlada. Você parece bem, João. A paternidade te caiu como uma luva, começou Miguel, os olhos desviando para a rua onde transeuntes apressados ignoravam o drama silencioso. Bem. É uma palavra engraçada para descrever sobreviver, rebateu João, o tom afiado como uma navalha. Deixei a universidade, arranjei um emprego numa livraria no Chiado para sustentar Pedro. E você? Virou professor, o sonho realizado. Parabéns pela normalidade.
As palavras saíram carregadas de veneno, mas por baixo pulsava a dor crua de um abandono que ele nunca processara. Miguel baixou a cabeça, traçando o contorno da xícara com o dedo. Eu errei, João. Minha família. Eles me quebraram. Meu pai ameaçou-me deserdar, minha mãe chorava noites inteiras invocando o diabo. Eu era jovem, fraco. Pensei que te protegeria fugindo. Seus olhos, agora úmidos, ergueram-se suplicantes. Mas eu nunca te esqueci. Cada equação que ensino carrega um pedaço de nós, a lógica do nosso amor, que o mundo negava. A confissão pairou entre eles, frágil como uma teia de aranha ao vento. João sentiu o muro que erguera ao redor do coração rachar, mas o orgulho manteve firme. Proteger. Você me deixou sangrando, Miguel. E agora, o quê? Vai ensinar matemática ao meu filho enquanto fingimos que o passado não existe. Pedro é tudo para mim. Não vou arriscar ele por fantasmas. A conversa derivou para territórios minados, as noites solitárias de João, lendo Camões para embalar Pedro e afogar saudades, as viagens de Miguel por Portugal, lecionando em vilarejos remotos para fugir de si mesmo, sempre evitando Lisboa como uma praga. Quando o café fechou, eles se despediram com um aperto de mãos formal, mas o toque demorou um segundo a mais, um segundo que prometia tempestades. Os dias seguintes foram um tormento disfarçado de rotina. João mergulhava no trabalho na livraria a ler o mar, empilhando edições raras de Fernando Pessoa enquanto sua mente vagava por labirintos de o que poderia ter sido. Pedro, radiante com o novo professor, tagarelava sobre frações e teoremas como se fossem tesouros piratas, alheio ao fato de que Miguel agora o observava nas reuniões escolares com um afeto que transcendia a pedagogia. Uma tarde, durante uma visita surpresa à escola para entregar um lanche esquecido, João flagrou Miguel ajoelhado ao lado de Pedro, explicando um problema com paciência infinita, o riso do menino enquanto como um bálsamo. O ciúme, inesperado e ácido, subiu à garganta de João, não por possessividade paternal, mas por ver Miguel, o ladrão de corações, reconquistando um pedaço de sua família sem esforço. A tensão escalou numa noite chuvosa de novembro, quando Pedro adoeceu com febre alta. João, exausto após uma jornada dupla, correu para a escola no dia seguinte, só para encontrar Miguel na porta da sala, preocupado. Eu ouvi do diretor. Como ele está? Perguntou Miguel, a voz trêmula. João, vulnerável pela fadiga, desabafou. Ele me assusta, Miguel. Ser pai sozinho. É como navegar no mar de tempestades sem bússola. Naquele instante, sob o gotejar da chuva no telhado, Miguel arriscou, deixa eu ajudar. Pelo menos como amigo. João hesitou, mas o cansaço venceu, e ele aceitou uma carona para casa. No carro, um Fiat antigo rangendo pelas ladeiras de Alfama, o silêncio se quebrou com confissões. Miguel admitiu ter voltado a Lisboa por um motivo oculto, um divórcio recente de um casamento arranjado para aplacar a família, uma farsa que o deixara vazio. Eu casei com uma mulher para provar que era normal, João. Mas cada dia era uma mentira maior. A revelação atingiu João como um soco, misturando raiva e compaixão. E eu? Eu esperei anos, achando que você me odiava por ser quem sou. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel enquanto estacionava em frente ao prédio de João, um edifício antigo com varandas de ferro forjado. Eu te amava demais para te arrastar para o inferno comigo. Mas agora... Pedro me faz querer lutar. Eles se olharam através do para-brisa embaçado, e João, num impulso, tocou o rosto de Miguel, limpando uma lágrima com o polegar. O gesto, casto mas carregado, reacendeu o fogo adormecido, mas João recuou. Não tão rápido. A Pedro, ao mundo lá fora que ainda nos julga. A amizade frágil que se formou nos dias subsequentes era um campo minado de momentos ternos e tropeços. Miguel começou a aparecer na livraria, fingindo interesse em biografias de matemáticos, mas na verdade para roubar olhares com João entre as prateleiras. Pedro, intuitivo além de sua idade, começou a notar: o professor Miguel gosta de você, papai. Ele sempre pergunta de ti. As palavras inocentes do menino forçavam João a confrontar seus demónios internos, o medo de rejeição, a culpa por desejar mais do que a paternidade solitária. Enquanto isso, a avó de Pedro, Dona Rosa, farejava o ar com desconfiança. Viúva devota, ela frequentava a igreja de São Vicente de Fora e via nos modos de Miguel uma ameaça velada. Cuidado com esse professor, João. Homens como ele trazem confusão, alertou ela numa tarde de chá, seus olhos estreitos como fendas. O primeiro conflito real irrompeu numa assembleia da PTA, onde um pai conservador, um comerciante de peixes do mercado da Ribeira, acusou Miguel de doutrinação progressista por discutir diversidade em aula. Essas lições sobre tolerância são veneno para nossas crianças, berrou o homem, e quando preconceitos arraigados na sociedade portuguesa, onde avanços como o casamento gay coexistiam com bolsões de intolerância rural.
João, sentado na plateia, sentiu o sangue ferver. Miguel defendeu-se com calma digna, citando estudos sobre inclusão, mas o dano estava feito, olhares hostis seguiram-no até o fim. Depois, no estacionamento sob chuva fina, João o encontrou encostado no carro, ombros caídos. Você lutou bem, disse João, aproximando-se. Miguel riu amargamente. Lutei. Eu só sobrevivi. Como sempre. Naquele abraço impulsivo, sob o céu cinzento de Lisboa, algo se quebrou dentro de João. Eles conversaram horas no carro, desenterrando o passado, as cartas não enviadas, os sonhos compartilhados de uma vida em Cascais, longe dos julgamentos. Miguel confessou ter mantido uma pasta de fotos antigas, escondida em seu apartamento em Belém, e João admitiu tatuar discretamente uma equação simbólica no pulso, a fórmula do amor deles, gravada como um segredo. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema. Pedro, febril novamente, chamava pelo pai. Miguel insistiu em ir junto, e na casa modesta de João, com vista para o Tejo, ele preparou chá de camomila enquanto João ninava o menino. Ver Miguel ali, natural como se nunca tivesse partido, encheu João de uma esperança perigosa. Semanas se passaram em um equilíbrio precário, com jantares casuais disfarçados de ajuda com lição de casa, Miguel corrigindo problemas de Pedro na mesa da cozinha, João cozinhando bacalhau à brás com mãos trêmulas. A química entre eles crescia como era selvagem, em toques acidentais e olhares prolongados, mas o passado conspirava contra. Uma carta anônima chegou à escola. Professor desviado corrompe alunos. Demita-o. O boato, alimentado pelo pai intolerante da PTA, espalhou-se como fogo em palha seca, e Miguel, atormentado, considerou renunciar. Não aguento mais fugir, João. Mas por Pedro. Por ti. Talvez valha a pena ficar. João, impulsionado por um amor renascido, confrontou o agressor na próxima reunião, sua voz ecoando na sala lotada. Meu filho aprende mais com tolerância do que com ódio. Se Miguel vai embora por causa de vocês, levem-me junto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e pela primeira vez, aliados inesperados emergiram, mais que era da comunidade, um diretor progressista. A vitória parcial fortaleceu o laço entre João e Miguel, levando a uma noite de confidências no mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia aos pés como um tapete de luzes. Eu te amo ainda, João. Sempre amei, sussurrou Miguel, e João, com o coração em chamas, respondeu com um beijo casto, sob as estrelas indiferentes. Mas o destino, caprichoso, reservava reviravoltas. A família de Miguel, alertada por um parente fofoqueiro, invadiu Lisboa num fim de semana chuvoso. O pai, agora idoso e curvado pelo tempo, bateu à porta do apartamento de Miguel exigindo reconciliação, não com João, mas com a normalidade. Volte para o Alentejo, filho. Esqueça essa loucura. Miguel, dilacerado, pediu a João uma pausa. Preciso resolver isso sozinho. A ausência foi um abismo. João afundou em dúvidas, questionando se o amor valia o preço da exposição. Pedro, sentindo a tensão, desenhou um cartão. 3 figuras de palito, pai, professor e ele, de mãos dadas sob um arco-íris torto. O clímax irrompeu numa noite de dezembro, durante a festa de Natal da escola no convento de São Francisco. Pedro, animado, arrastou João para o palco amador, onde Miguel recitava um poema sobre aceitação, uma peça que ele escrevera em segredo, inspirada neles. Mas o pai de Miguel, infiltrado na multidão, interrompeu com gritos: isso é uma vergonha. Meu filho é homem de bem, não se demita. O salão congelou, e João, vendo o pavor nos olhos de Pedro, avançou como um leão ferido. Seu filho é mais homem do que você jamais será, senhor. Ele ama sem medo, ao contrário do seu ódio disfarçado de fé. A briga verbal escalou, atraindo olhares chocados, até que Dona Rosa, surpreendendo a todos, interveio: basta. Eu sei o que é perder um amor por preconceito. Meu falecido marido era assim, mas aprendi que o amor vence. Sua defesa, nascida de anos de silêncio próprio, quebrou o gelo. Na calmaria pós-tempestade, no jardim do convento sob flocos de neve raros para Lisboa, Miguel e João se reencontraram. O pai de Miguel, humilhado mas tocado, murmurou um pedido de desculpas rouco antes de partir. Eu errei com você, filho. Seja feliz. As barreiras ruíram, e com Pedro dormindo no colo da avó, eles selaram a paz com um abraço que prometia futuro. Não era um final perfeito, o mundo ainda sussurrava julgamentos, mas era deles, uma família tecida de perdão, resiliência e amor profundo. Meses depois, na primavera de 2026, Lisboa florescia com azulejos reluzentes e o aroma de jasmins. João e Miguel, agora abertamente juntos, caminhavam pelo terreiro do paço de mãos dadas, Pedro correndo à frente com um sorvete de pistácio. As feridas cicatrizavam, transformadas em lições,
a amizade com Dona Rosa florescer em aceitação mútua. E em noites quietas, lendo para Pedro histórias de heróis improváveis, João sussurrava para Miguel: o destino nos congelou, mas o amor nos descongelou. Fim.